Olá! Olá. Olá! Seu José aposentou-se e pegou todo o seu dinheiro de 40 anos de trabalho e resolveu comprar uma casa para alugar. Com 300 mil reais, ele pegou o valor de um aluguel de aproximadamente 800, 900 reais para ajudar na sua aposentadoria. Será que seu José fez a escolha correta? Vanessa é uma jovem empreendedora de 18 anos que resolveu mudar o seu mindset financeiro. Coloca 100 reais todos os dias para guardar em fundos imobiliários, pois sabe que aos poucos ela vai começar a ganhar aluguéis, rendimentos mensais que ainda não chegam aos pés dos 900 reais de aluguel de seu José. Quem está certo? Vamos conversar hoje sobre fundos de investimento e fundos imobiliários. Meu nome é Murilo Paiano, sou professor de Química para os cursos de Engenharia da Toledo e Bioquímica para os cursos de Saúde. Sou entusiasta de finanças e participante do grupo Finanças Toledo e do Stonks Podcast. E você, Bruno? Era o Davi, mas você apresenta e depois eu me apresento. Eu gosto sempre de ser o último de apresentar, mas tá bom. Então, depois dessa introdução que eu tô até meio emocionado aqui. Meu nome é Davi, eu tenho 21 anos, sou assessor de investimentos. Também um entusiasta aí do mercado financeiro, Bitcoin e também, por que não, de estoicismo, não é mesmo, Murilo? Opa, Sêneca. E estamos aqui, faço parte do grupo de estudos de investimentos da Toledo e vai ser um prazer falar sobre fundos e realmente ver se essas pessoas tomaram as decisões certas ou não. Bom, vocês viram que a introdução não fui eu que fiz hoje dessa vez, foi o Murilo. Eu acho que o Bruno ficou incomodado. Não fiquei não, mas tá bom. Sou o Bruno Mizuno Coates, estudo aqui na Toledo, administração, tô quase me formando, trabalho no grupo Itaú. E é isso, vamos que vamos. Hoje o tema é um tema bem bacana, tema de fundos imobiliários. A gente vai falar primeiro, antes de tudo, o que é um fundo de investimento, para vocês assim se situarem, como que é formado, o que cada pessoa dentro de um fundo faz, quais são as funções de um fundo. A gente vai falar sobre os tipos de fundo também, tributação, dentre outras coisas, o que é um fundo imobiliário mais propriamente dito. E a gente vai ter uma parte 2, tá? Porque é muito conteúdo, tem muita coisa para falar, então a gente vai dividir esse episódio em 2 partes. Então hoje é uma parte um pouco mais teórica, na próxima parte a gente vai falar, também vai continuar com fundos de investimento, vai falar como que pode escolher um fundo de investimento, e a gente pretende trazer alguns convidados aqui para estar ajudando a gente, um pessoal que tem mais experiência, que já trabalha com isso no mercado. Bom, então a gente estava falando de fundos imobiliários e se você quer alguma referência bibliográfica, não ficar só aqui no podcast, o que a gente recomenda, para falar a verdade, você não ficar só aqui, você quiser pesquisar alguma literatura, algum livro, algum curso ou algum canal no YouTube, a gente tem algumas bibliografias, que a primeira delas é o Clube FI, um clube onde tem bastante informação sobre fundos imobiliários, então desde assim, eles te ajudam também, no caso, a você escolher um fundo para você investir, dentre outras informações. Tem o Funds Explorer, o professor Baroni, que é um especialista em fundos de investimento pela Suno, que é uma casa de análise. E ele tem um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube e tem 2 livros publicados por ele junto com a Suno, que é o Guia Suno de Fundos Imobiliários, e os 101 perguntas sobre fundos imobiliários, que ele tira as principais dúvidas sobre fundos imobiliários. O Clube do Valor, do gestor Ramiro, que é bem bacana, ele tem uma estratégia bem diferenciada para escolher fundos, e o FIS.com. Então, você tem basicamente os melhores sites, os melhores especialistas e os melhores livros para você ler sobre fundos imobiliários no mercado. Tá? Você pode encontrar os livros na Amazon, enfim, só dá um Google aí, não seja preguiçoso, dê um Google que você vai achar tudo. Tá? Então, vamos começar aqui sobre fundo imobiliário. Vou perguntar aqui para o Davi o que na verdade é um fundo de investimento, porque assim, para a gente entender um fundo imobiliário, a gente entender um fundo de investimento, eu acho que já fica até mais fácil para o pessoal entender. Então, o que é um fundo de investimento, Davi? Perfeito, Então, o que é um fundo de investimento? Eu vim em casa pensando como explicar isso de um jeito fácil, E aí eu pensei na seguinte coisa, Uma coisa que todo mundo está acostumado. Agora que a gente está no final do semestre, então se não tivesse Covid, a gente faria isso. Basicamente. É reunir aquele pessoal para fazer um churrasco, E basicamente um jeito que as pessoas costumam dividir ali os custos do churrasco. Todo mundo junta dinheiro, dá para um cara e fala, compra a carne, compra as bebidas e faz tudo aí, Tipo isso. Então, se a gente pegar isso, o churrasco, um cara, ele vai ser responsável por reunir o dinheiro de várias pessoas e comprar as coisas necessárias para fazer um churrasco. Um fundo de investimento é a mesma linha de raciocínio, mas em vez do cara comprar carne, cerveja, ele vai comprar produtos financeiros, ele vai comprar produtos de investimento. Então, um fundo ele funciona dessa forma. Uma pessoa, um gestor,
ele vai captar dinheiro de várias pessoas e juntando muito dinheiro, ele vai comprar investimentos. Então, seja investimentos em bolsa ou, no caso de fundos imobiliários que a gente vai falar aqui, serão imóveis. Exato. Tem a instrução CVM 555, quem quiser se aventurar para ler pode dar uma olhada, que é a instrução que regulamenta os fundos imobiliários. Fundos de investimento no geral. São constituídos sob forma de condomínio. Então, imagina o condomínio do seu prédio, que você é dono do seu prédio, o fundo também é a mesma coisa. Você é dono do fundo por ter uma participação no fundo. Então, o gestor, vamos imaginar que assim, o gestor é como se fosse o síndico do seu prédio, que ele vai fazer tudo que a comunhão, que a comunidade quiser. Então, ele vai comprar, no caso fundos imobiliários, ativos financeiros do mundo imobiliário, enfim, dentre outras coisas. E quando a gente fala de fundo imobiliário, é bem legal porque a gente tem alguns tipos de fundos, que é, por exemplo, o fundo fechado, o fundo aberto, o fundo com carência. Você pode explicar um pouco, Davi? Vamos lá, então. Né? Acho que pensando essa diferença entre fundo fechado e fundo aberto, né? É uma coisa que às vezes o pessoal confunde, mas via de regra, sim, o fundo aberto é aquele fundo que a pessoa ela pode comprar e ela pode adquirir cotas desse fundo e retirar a qualquer momento. E uma sacadinha legal é que quando ela compra cotas, novas cotas são geradas. Sim. Então, e quando ela sai também, essas cotas deixam de existir. Exato. Então, para fixar mesmo, o fundo aberto é aquele que você pode sair e entrar a qualquer momento. E o fundo fechado, ele já funciona de uma forma diferente. Uhum. Ele é aquele fundo que ele tem um número de cotas fixo. E para você adquirir, para você entrar nesse fundo, você necessariamente tem que comprar de outra pessoa. Então vamos supor, o Bruno é dono de um fundo e ele tem cotas de um fundo na realidade, e eu quero fazer parte disso. Para eu entrar nesse fundo, necessariamente eu vou ter que adquirir essas cotas dele. Exato. Isso no fundo fechado. Enquanto no fundo aberto, se o Bruno ele é cotista do fundo e eu quero entrar, eu posso entrar tranquilamente, que vai gerar um espacinho ali para mim. O fundo aberto, ele pode engordar. Exato. Perfeito, Né? perfeito. Basicamente, porque quanto mais você investe, mais cotas são geradas, tudo mais. Já o fechado, ele tem ali um patrimônio fechado, digamos. Fixo ali. Então, e o legal é que assim, essa aqui é o pulo do gato, porque o fundo fechado, no caso, o fundo de imobiliário é basicamente um fundo fechado. Você não compra novas cotas são geradas. Você compra de uma pessoa Um vai que comprando e não vendendo quer, do outro. Exato, que não quer mais aquelas cotas, ela fala assim, não, eu quero vender. Então ela vai vender no mercado secundário. Tá, a gente vai explicar mais pra frente o que é isso, mas vai vender no mercado para se alguém quiser ter os direitos daquela pessoa. E tem também o fundo com carência, que é o... Pode explicar. Pode ir? Então, o fundo com carência, né, dito que é fundo aberto, fundo fechado. O fundo com carência é aquele que você entrou, aí você fala assim, poxa, eu não quero mais ficar nesse fundo, quero tirar meu dinheiro daí. Aí o fundo vai falar, pô, beleza, você pode tirar seu dinheiro daí, mas a gente só vai entregar esse dinheiro na sua mão depois de um prazo. Esse prazo pode ser de 30 dias, de 60 dias, um ano. Então, o prazo de carência seria isso, né? Pô, beleza, você não quer mais fazer parte aqui da nossa comunhão de recursos? Ok. Perfeito, mas a gente só vai conseguir te devolver esse dinheiro daqui a um prazo. Eles podem até devolver, mas assim, toda a rentabilidade, né, todos os ganhos que você teve, eles vão ser, vamos dizer assim, comidos pelas taxas que eles vão cobrar de você. E aí eu vou trazer já, antecipar uma pergunta que o público vai fazer aí em casa. Provável. Tá, mas e eu gasto, eu tenho que pagar, além de comprar a cota desse fundo, o que eu gasto para manter ele? Porque se tem alguém que cuida, esse alguém precisa de salário. Tá, né? a gente vai falar isso aqui agora, que são as funções dentro de um fundo. Eu vou começar dando abrindo aqui, depois se o Davi quiser complementar ou você, fica à vontade. Show. Então, assim, a gente tem algumas funções, tem 4 funções principais dentro de um fundo. Claro que você pode ter mais, né? O administrador, a gente vai falar aqui agora, ele pode contratar. Mas você tem 4 pessoas que são, assim, a base de um fundo. O administrador, o gestor, o custodiante e o distribuidor. O que o administrador faz? Cara, o administrador vai fazer toda a parte burocrática. Trabalho chato. Todo o trabalho chato. Então, tipo assim, pô, você investiu lá no fundo, beleza, vai pegar a sua solicitação, vai mandar para alguém, eu quero sair do fundo. Então, geralmente o fundo, o imposto de renda, ele já é retido na fonte, ele vai fazer todo o cálculo para você. Cara, toda a parte chata de representar você perante os órgãos regulamentadores. Todos os comunicados, informes. Tudo assim, sabe? Tudo, ele tem que fazer toda a parte chata. O gestor é aquele cara que ele vai ficar único e exclusivamente comprando e vendendo ativos. Que é o que tem que ter a expertise de mercado para saber o que escolher no seu portfólio, Exato. Quais os movimentos fazer, compra, venda, Exato. diversificação. Ele vai fazer estudos, também falou assim, acho que seria interessante a gente investir nisso aqui agora por causa disso, enfim. O custodiante é aquele cara que vai guardar a sua posição, então vamos imaginar que nós 3, eu, Davi e o Murilo.
Pô, eu tenho 100 cotas de um fundo, o Murilo tem 50, o Davi tem 150. Então, o Mas custodiante... por que eu tenho só 50? Você quer ter mais? Eu quero. Então pode comprar, então. Tá bom. Eu quero 200. Tá, pode ser. Então Obrigado. você tem 200, ele tem 150, eu tenho 100. Então, Não, mas agora eu quero vender 20. aquele cara chato assim. Mas enfim, aí o custodiante ele vai fazer toda essa parte assim de guardar os valores que você tem, tudo mais, as suas posições. Que geralmente é um banco. Geralmente é um banco. É um banco custodiante. E tem o distribuidor. O distribuidor é a corretora, a distribuidora ou propriamente o banco, né? É o vendedor. É o vendedor que vai te vender. Né? Se você tiver conta no Bradesco Prime ou Itaú Personalité, o pessoal vende bastante fundo de investimento lá, então você já deve ter ouvido falar bastante. Então o distribuidor basicamente... Traduza-se. É? Enfia na sua goela. Traduza-se. Compra aí, vai para me ajudar. E basicamente assim, as 4 funções são essas. Pode ter mais funções também, o administrador pode contratar então consultoria, outras coisas, mas assim, a gente não quer se estender muito, se você quiser pode dar uma pesquisada. E, querendo ou não, se a gente investe em um fundo de investimento, a gente tem algumas vantagens do que nós mesmos investir direto em alguns ativos. Quais são essas vantagens, Murilo? Olha, eu acho que uma das principais vantagens é você tirar o fardo da escolha, né? O fardo do gestor. Principal. Porque a parte administrativa, ela vai ter, de qualquer forma, se você comprar ação de outro lugar, vai ter a empresa que está cuidando da administração daquilo. Mas é a gestão, é a escolha e o uso da expertise. Só que isso a gente tem que deixar bem avisado, que isso não impede de que você tenha, né, o seu senso crítico de escolha das ações também, Sim. dos seus ativos, né? Lembrando que o importante de uma carteira de investimento é que ela seja diversificada. Então, não opte em concentrar tudo somente em fundos de investimento. Entretanto, principalmente para um público talvez que Tá começando, para quem está começando e às vezes fala, eu não consigo, mas eu preciso fazer. Então, ela pode optar por um fundo que mostra um desempenho histórico interessante, uma gestão e uma administração principalmente de confiança, porque a gente sabe que existem algumas gestoras e algumas administradoras aí com históricos litigiosos, com mau desempenho e etc. E também pela questão de não só quem está começando, mas quem tem talvez um patrimônio muito grande, uma receita grande e por causa disso provavelmente pode ser um empreendedor e ele não tem o tempo, né? Exato. E é onde os bancos personalizados, né? O Personalité, qual que é o do Bradesco? Private? Não, Prime. O Prime e por aí vai. Eles vão focar em cima de grandes contas porque é vantajoso para ambos os lados. Porque aí o cara fala, o meu banco lá, meu assessor cuida e colocou em alguns fundos. Não, e tirando que assim... Não está errado. E entrando no mundo das corretoras, assim, é que nem o Murilo comentou, quando se trata de um patrimônio maior, é realmente... às vezes uma grande responsabilidade, uma pessoa só, sendo às vezes a dona daquele dinheiro, Exato. ficar responsável por alocar todo esse patrimônio, né? Justamente. Querendo ou então, não, às vezes depende faz um pouco de sentido tempo você também. entrar num fundo que o gestor é transparente com você, Exato. que ele tem um histórico de investimento alinhado com o que você quer, porque aquele cara, ele está acostumado a alocar grandes recursos, do mesmo jeito que um síndico está acostumado a cuidar de um condomínio, assim. Exato. Né? O cara Então, tem tempo interessante. para estudar, para ver o mercado. O cara vive basicamente só disso. Só disso. Então, Tanto é que tem a taxa de administração, né? que é respondendo a pergunta que a gente fez, que assim, como que essas pessoas ganham dinheiro? Elas ganham com a taxa de administração, que é uma taxa fixada ao ano. Então, tipo assim, todo dia, né, tende-se no mercado que o fundo vai valorizar a cota. Um pouquinho dessa valorização da cota, o administrador vai pegar para pagar o gestor, para pagar o custodiante, para pagar o distribuidor, porque eles estão fazendo o E trabalho. para se pagar. E para se pagar, exatamente. Você vai falar assim, Bruno, beleza. Mas se o fundo estiver dando prejuízo, vai cobrar essa taxa? Sim. Sim. O cara precisa continuar trabalhando. É um custo, né? É um custo, é independente, entendeu? Numa faixa ampla, ela está em quanto aí ao ano? De 1 a 4%? 4% é exagero, né? Não, 4% é muito difícil ver hoje. Tá isso sempre abaixando, mas tem fundo que cobra 3, De 1 a 2, 3, né? 1 a 3 ainda cobra. Agora a gente tá vendo os fundos cobraram 0 ponto alguma coisa. Depende do que o Mas fundo então está eles estão disposto. ganhando volume, né? Então. Depende do que o fundo está disposto a te oferecer, né? Então, por Exato. exemplo, se você quer ir no Beto Carreiro, é sensacional e vai ter um preço. Exato. Se você quer ir na Disney, é sensacional também, num nível um pouco maior e consequentemente vai ser outro preço, assim, né? Sim. Então, eu vi alguns fundos que têm uma taxa menor, são fundos que eles só vão acompanhar Exato.
alguma Provavelmente coisa no uma gestão mercado. passiva. Exato, o ETF, exato. O Gold 11, que é um fundo que investe na rentabilidade, não na rentabilidade, mas acompanha a variação do ouro, 0,30 ao ano. Exato. 0,30. O VVB11 é por aí também. O BOVA 11 também. Inclusive tem fundos que eles seguem o CDI, que nem taxa de administração tem. Não entendeu? tem. Entretanto, tem outros, e a gente vai falar um pouco mais, talvez, no próximo episódio sobre gestão ativa e passiva para fundos imobiliários, quando eles querem acompanhar ou passar o IFIX. Explica pra gente o que é o IFIX. O IFIX é um índice que replica, da mesma forma que o Ibovespa replica um compilado das ações de maior volume, né, de maior patrimônio na Bolsa, tem para os fundos imobiliários. Então, é uma amostragem ali representativa, bem representativa de um índice, um número para representar se os fundos, de forma geral, eles estão valorizando ou desvalorizando naquele dia. E aí, tentar fazer uma gestão ativa é você tentar ser melhor do que o índice que te representa. É você ser melhor que a média. É isso. É ser um aluno mais acompanhar aplicado o mercado do que a média da exato. sala. Acompanhar o mercado. Então, tipo assim, quando a gente fala replica, que ele acompanha a variação do mercado. Então, por exemplo... O passivo, ele simplesmente acompanha Isso. o IFIX. Exatamente. Então, se o mercado está dando 5, se for uma gestão bem passiva, ele vai dar 5, 4,90, 4,80, porque é muito difícil dar sempre o valor. Já o ativo, ele sempre vai tentar buscar... ultrapassar. Então, ele vai tentar dar 10, 12, 8, enfim. E aí, com gestões ativas, a gente pode linkar que algumas taxas de administração podem ser um pouquinho mais altas, porque o cara ele tá disposto Exato. a fazer uma gestão ativa um pouco mais agressiva. E você vai um dia na sua corretora, no seu banco, ver, inclusive Banco Inter classifica até em cor lá, né? Tem mesmo. As opções mais agressivas com rentabilidades maiores, porque ele está exposto a ativos A maior risco também. de maior risco. Então, lembre que Fora. você, quando está disposto a ganhar mais dinheiro no mercado, seja por você mesmo ou por terceiros, Você tem maior risco. você está exposto ao risco e talvez a um custo também para esse risco. Né? Fora também que tem a taxa de performance. Então, além Sim. da taxa de administração, o gestor ele pode e vai cobrar taxa de performance. É como se fosse uma comissão. É uma comissão. Então, tipo assim, por exemplo, a minha meta era chegar em 15% ao ano. Pô, bati essa meta, vou ganhar uma comissãozinha, entendeu? Aí você fala assim, Bruno, mas se de repente, o que acontece, né? Se de repente o fundo cair, entendeu? A rentabilidade, aí o gestor ele vai devolver para os cotistas essa comissão. Sim. Tá. Exemplos de fundos, só para a gente um extra pauta aí. Um exemplo de fundo? Cada um cita um. Cara, por exemplo, do Ramiro, do Clube do Valor. Ele tem um fundo? Tem um fundo de investimento, ele é gestor de fundo, 1%, não, é 100% do que ele ganhou a mais da meta. Então, por exemplo, a meta dele é 15%. Vamos imaginar, tipo assim, o Bovespa está dando 10%. A meta dele é 15%, entendeu? Ele vai ganhar 100%, é 20% sobre esses 5% que ele ultrapassou. Eu tinha falado errado. E trazendo um fundo muito conhecido assim no mercado, falando de um Vai fundo... falar o que eu vou falar, hein? Ih, rapaz. Tem até, começa Falando com, de um Chegando fundo... aqui no... começa com o Black, quer ver? Não, começa com A. então mas tem o Black, entendeu? Mas falando de um fundo que ele se propõe a entregar muito para o investidor com base no que ele entregou no passado, é o Fundo Verde. O fundo do Luiz Muito Stromberg. interessante. Então é um fundo ali que, Do ISG? que a taxa de administração dele está por volta ali de 2%. Tem o fundo do Lírio do Lírio também. E ele se propõe ele teve um retorno, assim, magnífico nos últimos 15 anos, e é onde ele se propõe a entregar isso para o investidor. Tanto que ele abriu para captação no final do ano passado, e assim, teve problemas nos sistemas ali, porque era muita gente querendo, sabe? Travou tudo. Eu acho legal aquele fundo do Lírio Pazarotto, que é um mega investidor bilionário. Tipo, ele só tem empresa estatal no fundo dele. Nossa. E tipo assim, deu uma rentabilidade muito foda, tá ligado? E eu vou falar de um dos mais comentados na internet em 2019, principalmente, que é o Alaska Black. Do né? É do Breda, né? Gestacionado pelo Henrique Breda. Esse mesmo. Gestacionado, ele está com o fundo numa gravidez, né? Olha a palavra que eu escolhi. Não é gestacionado, é gerido, né? Gerenciado, né? Desculpa, perdão, galera. Administrado. Acontece. Então, administrado eu não sei, né? Porque ele é gestor. Você Gerido. pegou a sacada? Não, é gerido. Meu medo é de ter falado Eu não administrado. lembro se ele é administrador ou gestor agora pra falar a Gestor. verdade. Ele é gestor. Gestor? Ele é o que escolhe. Ah, É. tá. E aí, para vocês pegarem, atualmente, o Alasca sofreu muito com a pandemia. E Teve se uma sofreu? queda aí de 50%, normal. mas ele já está no positivo, já está batendo legal. Não, mesmo com derivativos, que tipo assim, esses fundos têm que ter algumas posições derivativas e não vai conseguir voltar de um dia pro outro. Vai demorar pra Não, voltar. é tempo. Ele está com uma rentabilidade atualizada de 15,4%, Tá bom, tá? taxa de 1,85 de administração mais 0,15 ao ano.
e performance 20% acima do Ibovespa. Isso, exatamente isso. Fundo moderado para agressivo, exposto aí a um pouquinho de dólar e ações brasileiras. Eu gosto do Ramiro porque a gente estava comentando aqui em off, tem a Magic Formula, que a gente vai fazer um episódio só sobre isso também, é bem bacana, uma forma de investir, né, tanto em fundos imobiliários. Visa rentabilidade. Rentabilidade, entendeu? Investir em empresas descontadas, bem Com baratas. potencial de crescimento. E geralmente são empresas que não são, vamos dizer, as queridinhas do mercado, são empresas que são bem até esquecidas, mas são empresas bem sólidas. Small caps. Small caps, exatamente, tem potencial de valorização. E eu gosto do Ramiro por causa disso, entendeu? É uma estratégia bem clara, bem simples de entender, não é difícil de replicar, então, enfim. Quem é Ramiro? Um gestor que cuida mais ou menos, eu acho que 70 milhões. Não, ele tem mais de 250 milhões. 375 milhões de reais sobre gestão dele. Só sobre Magic Formula, tá? Só pra avisar. E mais de 18 mil alunos. Mais de 18 mil alunos, é bem bacana. Procura aí no Google, aí, não seja preguiçoso, por favor. Clube do Valor, você vai estar vendo, é bem bacana. Instagram também tem ele, Ramiro? Exato, é bem bacana, é uma estratégia clara, uma estratégia diferente, tá? Mas enfim. Vamos voltar aqui para a realidade. O que é um fundo imobiliário? Bom, a gente já falou o que é um fundo de investimento. Então, um fundo de investimento, basicamente, tem ali um gestor. Condomínio, né? Um administrador que monta toda uma estrutura onde ele vai pegar dinheiro de várias pessoas e investir em ativos financeiros. Exato. O que é o fundo imobiliário? Ele é um fundo de investimento, mas ele não vai comprar ações, ele não vai comprar dólar, ele vai comprar ativos no mercado imobiliário. Então, esses ativos são tanto ativos físicos como prédios ou também títulos de dívida, que é onde a gente pode ir entrando aqui ao decorrer do podcast. Exato. E tem uma pergunta que a gente não respondeu no tópico 1, que é como investir em fundos de investimento e também como investir em fundos imobiliários. Cara, na sua corretora você vai fazer assim, a gente acredita que você, ouvindo os nossos episódios, então você já viu sobre macroeconomia, você já viu sobre finanças pessoais, você já mudou o seu mindset e conseguiu fazer um troquinho sobrar? Exato, com finanças pessoais, parte 2. Porque o saldo não está mais vermelho no NetBanking? Exato, você ouviu o nosso episódio com os assessores da XP. Exato. Você ouviu o nosso episódio sobre renda fixa, a gente está pensando que você ouviu, e tomara que você tenha ouvido, tá? E você também ouviu o nosso episódio sobre criptomoedas, então... Mas Bruno, eu não consigo porque eu só tenho R$50 por mês para guardar. Eu te provo que você consegue investir. Consegue. E compra 5 cotas de fundo imobiliário, a gente vai falar hoje. Você vai ganhar andar um pouquinho por mês ainda. É pouquinho, mas perante aos 50 que você colocou, tem um percentual bem representativo. Exato. Então vamos lá. Então você já ouviu todos esses episódios, tomara que você já tenha ouvido. Tá, então onde eu compro esses fundos? Tá, então beleza. Então a gente acredita que você também já abriu conta numa corretora, se não vai abrir. Pode ser em qualquer corretora, pode ser do BTG, pode ser a XP, pode ser a Rico, pode ser a Clear, pode ser do Banco Inter. Lembra, não somos patrocinados por ninguém. Modal. Modal, enfim, a Guide também tem. E você vai ter feito o seu perfil do investidor, lá a sua análise do perfil do investidor, vai ter classificado tudo mais. Só entrar na sua corretora, colocar fundos imobiliários, já vai aparecer para você. Ou se não, você dá uma pesquisada no Google sobre alguns fundos imobiliários, né? Sempre o código dele, quando você vai colocar na Termina em 11. Termina em 11. 4 letras mais 11. 4 letras mais 11. Então vou dar um exemplo de um fundo que é super famoso. MXRF11, que é um fundo da XP. Maxi Renda. XP Maxi Renda. E tem o código 11, porque o código 11 ele já indica para a gente que é um fundo de investimento. Tá? Então, isso mesmo. Então você vai colocar lá no seu home broker, né, que é a sua plataforma para você estar negociando, comprando e vendendo ativos. Você vai colocar o código do fundo e vai comprar lá. Você consegue comprar no mínimo uma cota desse fundo e pode variar o valor. Tem cota de R$10 até... Tem cota de 100, cota de 1.000. Cota de 1.000, R$2.000. Então assim, mesmo com 50 eu te garanto que você consegue. E várias corretoras dão algumas regalias extras aí na compra de fundos imobiliários. Por exemplo, o Inter, ele dá, dependendo do fundo... Tem cashback. Fundo de investimento ou fundo imobiliário tem cashback. Então isso é bem bacana. Então você investe, por exemplo, 50, você tem 10% de cashback, você ganhou R$5 de volta. Isso aí. Não que vai acontecer na vida real, mas é só um exemplo, tá? Então assim, até uma pergunta que é muito interessante, né? Até eu quero abrir espaço primeiro para o Murilo falar, que é o seguinte... Quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente, dependendo, vai falar com um pai nosso, com um vô nosso, né? Uma pessoa mais de idade. Pai nosso, eu achei que ele ia, orar. Deus! Quem nunca, antes de investir, deu aquela orada para saber se estava tomando a decisão certa, senhora. Né? Já é normal. Mas assim, vai falar com um pai, um tio, dependendo, vai falar assim, eu estou investindo em fundo, eu não invisto em imóveis mesmo. Não, mas tem que investir em imóveis, tem que comprar o prédio, tem que comprar não sei o quê. Eu não acredito nessas coisas que eu não posso ver. Fundo imobiliário... Essa é clássica. Versus
mercado imobiliário, qual que é melhor? Bom, a gente vai voltar àquele storytelling que a gente falou do seu Zé e da sei lá quem que era a menina. Vanessa. A questão é o seguinte, pessoal. Primeiro que a gente quer colocar uma história e, como sempre... É uma metáfora. É uma metáfora e ela representa questões alternativas, né? Elas são confrontantes. Entretanto, a gente não quer falar de nenhuma denegrindo a outra, né? Existem realidades, a gente sabe disso. Porque se todo mundo optar por uma coisa como se ela fosse a melhor resposta, Uma verdade absoluta, nada faz né? sentido, né? Então, aí ninguém ia comprar mais casa e terreno e prédio nem nada. Exatamente. Claro que não. Mas a história é o seguinte: se a gente pegar hoje valores de mercado, né, de forma muito arredondada, muito aproximada, Bem genérico. bem genérico, se você pega aí um apartamento pequeno de, sei lá, 40 metros quadrados, num bairro, não precisa ser no centro, num bairro de Presidente Prudente. Vamos Vamos colocar pensar. o Jardim Paulista. O Jardim Paulista, sei lá, Bom Giovanni, que também tem bastante apartamentinho lá de Maristela República. também. Maristela. Não importa, não importa. A gente pode estar falando, o cara falou, capaz, vocês estão por fora do valor que está aqui. A gente está falando em Valor termos no geral, arredondados, né? geral. Se você pega um apartamento de 40 metros quadrados aí, de R$200 mil, primeiro, você tem que ter os 200 mil, ou você vai ter que financiar, o que não é uma boa sugestão. Porque vai ter juros, a gente já explicou em finanças pessoais. E no final, 1 e depois 2, de 30 anos, você vai pagar muito mais que 350 mil. você vai pagar 2 apartamentos, a gente já explicou por que não é bom financiar assim. Não vale a pena. Exato. Então você tem que ter a grana. E isso não é uma realidade De para 99% dos a maioria brasileiros. das pessoas. Né? E aí e mesmo se você tiver esse dinheiro, você vai comprar esse apartamento. Eu vou comprar para alugar. Não para eu alugar. Vamos esquecer a questão da moradia, que isso é uma outra conversa. Eu já tenho a minha moradia, tudo tranquilo. Tô comprando A gente como está investimento. olhando na ótica de investimento. Na ótica de algo que obtenção vai de te trazer renda. retorno. Retorno. Aí eu vou alugar. Um apartamento de 40 metros quadrados que precisa ser alugado, ou você se arrisca em alugar por conta, ou você tem que contratar uma imobiliária. A imobiliária E vai aí, te comer com taxa. A imobiliária vai te comer com taxa e tudo é intermediado, então sempre tem um telefone sem fio, porque quando você conseguir um inquilino, ele conversa com a imobiliária conversa com você. Claro que a imobiliária está facilitando esse diálogo. Exato. Ou você faz por conta. Você depende da vacância, ou seja, quando que eu vou conseguir alugar? Quantas pessoas por aí que têm apartamentos, casas que estão vagas porque não estou conseguindo alugar, o mercado está fraco, Exato. o aluguel que eu estou pedindo a pessoa acha muito caro. E dependendo assim, do lugar, você vai ter que ter um fiador que assim, se você não pagar, outra pessoa vai pagar para você, mas se você colocar isso no mercado, às vezes é um impeditivo para a pessoa falar assim, não, vou negociar com esse cara aqui, entendeu? Aí tem uma pessoa que está disposta, mas ela não tem fiador, aí você Exato. vai alugar para estudante, tudo mais. E aí tem a questão... não tem dinheiro, O lembrando. estudante não tem dinheiro, vai precisar do fiador, às vezes o pai não pode, tem Exato. toda aquela questão. E aí, supondo que você vença todos esses obstáculos e alugue de fato, né? Aí você tem um imóvel que é um bem físico que deteriora com o tempo, Deprecia. tem uma pessoa que mora lá e deteriora e automaticamente ele deprecia, o valor dele pode caindo, cair, exato. né? Você sabe, quem é dono do seu próprio imóvel, tem casa própria, sabe que se você comprou ela não sei quantos anos atrás, Tem que né? reformar, manutenção, então Tem mais que um ter gasto. manutenção, tem que... Aí a pessoa que mora lá, ela tem que ser um bom usuário, Exato. né? E aí muitas pessoas passam por problemas estressantes, né? A respeito do mau uso daquele local. E sempre tem também o ciclo, né? Tem pessoas que é muito sazonal, a pessoa Exato, entra, se muda, aí a outra pessoa é pintar apartamento e tudo mais. Tudo isso para um apartamento de 200 mil te dá o que de aluguel? Vai dar assim, R$800, fora que você vai ter 200 mil, talvez até menos de aluguel hoje em dia. Ó, pra você ter noção, a gente tá falando aqui, como a gente tá na Toledo, então esses prédios aqui em frente a Toledo custam mais ou menos 200, 180 mil reais. Quanto é o aluguel ali? R$800 no máximo. 800 750, entendeu? Fora que você vai ter que fazer IPTU, imposto de renda, que isso vai ter que ser declarado, então 15, 20% já comeu só o governo. Escritura, Escritura, então assim... que não é barato. Que não é barato. Então, assim, para você comprar um imóvel aqui, você vai ter que ter uma escritura, vai ter que reconhecer firma em cartório também, que já são mais custos. Só para você reconhecer firma, eu não sei quantos reais. Então, assim, com o fundo imobiliário, isso até assim é uma vantagem do fundo imobiliário, que é o seguinte, você não tem nenhum desse gasto.
Você não tem nenhum desses gastos. Tipo Por assim, quê? você vai falar assim, Bruno, mas o gestor, o administrador vai ter esses gastos. Não, tudo bem, ok. Só que assim, como é uma gestão mais profissional, o que vai acontecer? Vai ter esses gastos, ok, isso a gente entende. Só que os contratos são atualizados por índices de preço. Então, por exemplo, atualizado pelo IGPM, então o valor vai sendo corrigido ao longo do tempo. Você consegue corrigir o aluguel para o seu inquilino todo ano certinho seguindo o IGPM? Não vai. Muito provavelmente ele vai pedir um desconto ou vai ameaçar sair. Exatamente. Então, assim, o IGPM do ano passado para cá deu 30% quase. Então, assim, vamos imaginar um aluguel de R$800. Você vai aumentar 30%. 240 contos? R$240 para a pessoa. Então, assim, é meio inviável. Como é uma gestão um pouco mais profissional, os caras conseguem fazer isso. Porque Sem contar o volume, né? Sem contar Quantidade o volume. de ativos que a pessoa vai estar gerindo. Exato. Se um sair, não vai dar tanta diferença assim. Sim. E entra ali também o tipo de inquilino que um fundo imobiliário tem Exato. e o tipo de inquilino que uma pessoa física tem, né? Que já é Sim. totalmente diferente. Então, se você compra uma casa ali, você vai alugar ela para uma pessoa só, uma única pessoa. Pessoa física, no caso. E querendo ou não, você pode ficar frágil, que nem o Murilo falou, essa pessoa querer sair, você não achar outra pessoa para alugar. Ou um seu Madruga da vida. Ou um seu Madruga da vida, Que não paga perfeito, 14 uma meses. pessoa 14 que vai meses de enrolar aluguel. pra pagar. E quando a gente fala de um fundo de investimento, ele tem vários inquilinos, via de regra, alguns fundos têm um só, mas a maioria tem várias pessoas que pagam Quando esse um só aluguel. é complicado. Tem os monoinquilinos, é verdade. E além disso, por exemplo, ontem eu estava conversando com um colega e ele falou que ouviu falar sobre fundo imobiliário no Twitter, ele mandou mensagem, né? Ele falou assim, Davi, o que é isso de fundo imobiliário, né? Aí foi aonde eu comentei com ele, né? Essa questão de fundo imobiliário e aluguel. Aí eu falei assim, todo mundo tem na família um cara que ele tem casas, ele aluga essas casas. Normal. Mas uma coisa interessante do fundo de investimento é essa diversificação de inquilinos, né? Inquilino é aquela pessoa que vai pagar os aluguéis. Então, você pega... Eu utilizei de exemplo com ele o VISC 11, porque a gente tem Presidente Prudente, Tem o shopping. fica mais perto, né? Então, você imaginar que ao invés de você acumular o dinheiro de anos ali, comprar uma casa, para alugar essa casa para uma pessoa, você consegue ir construindo passo a passo ali Comprando frações. e conseguir Exato. ser dono aqui do shopping de Prudente Por e você R$100. vai receber um aluguel de todas as lojas ali do shopping. Então, uma coisa Exato. que, se a Ering fecha, se a outra coisa fecha, beleza, tem mais 30, 40, Em 60 rotatividade. lojas. Exato. E é legal que assim, os fundos imobiliários, por lei, tá? Eles têm que entregar aos seus cotistas, aos seus donos, 95% do lucro que ele teve no período do mês. Então, assim, do mês de janeiro até o mês de fevereiro, ele teve um lucro da operação, que é por aluguéis, outras coisas demais. Ele tem que dar pra gente 95% todo mês. Então, assim, todo mês vai pingar um pouquinho de... Diferente das ações que às vezes alguns meses elas te pagam e às vezes não. Tem ação que nem paga. Os fundos imobiliários, via de regra, existem algumas exceções de fundos que acumulam isso e pagam semestralmente, mas é coisa muito pontual. Mas é fundo, tipo assim, de desenvolvimento, É, de construção. Assim, a isso. gente vai falar o que é, mas assim, o fundo imobiliário clássico mesmo, ele vai pagar 95% para você todo mês. Então, Sim. todo mês vai pingar um troquinho ali, é pouco. Se você tem uma cota só é bem pouco. Só que daí é aquela questão, percentualmente, É bastante. os R$800 num aluguel de um apartamento que você tem que enfrentar imobiliário, inquilino e escambau, vão te pagar num apartamento de 200 mil, representa 0,4%. Fundos, numa média, hoje, eu ia falar esse dado mais para frente, mas eu consultei, são 306 ou 307 fundos imobiliários cadastrados no Brasil hoje. Cresceu Tem muito nos bastante últimos até. 10 anos. Muito. O mercado imobiliário no Brasil é muito Numa grande. média, eles pagam aí acima desses 0,4%, com certeza. Se você optar a se expor por fundos mais agressivos, você consegue o dobro. Não, e talvez o triplo. E lembrando que assim, o dinheiro que você vai ganhar com os fundos já é líquido de tudo. Você não tem que pagar mais nada até o momento. Vão ter algumas conversas, algumas Até revisões o aí. momento. Até ontem. Até ontem, vamos dizer assim, é totalmente líquido. As Então, coisas estão mudando. e é muito legal se a gente pensar assim, esse apartamento que tem aqui em frente a Toledo, que é da MRV, se eu pegar esses R$200 mil e colocar em alguns fundos, eu vou ganhar muito mais que R$800 no mês. Sem me preocupar com nada, o Sem dinheiro vai preocupar pingar com nada. religiosamente na sua corretora, Exatamente. já livre de imposto. E aí é o detalhe que depois a gente vai falar. Então, se eu pegar um dinheiro, comprar alguns fundos com 50, existem fundos, Isso, era até uma que é pergunta. o exemplo que o Bruno deu, MXRF, A gente até ia falar assim, quanto que custa para investir num mercado desse? tem o valor da Depende. cota, Exato, né? Você compra um pedacinho. E como você pode comprar um pedacinho, você pode comprar um pedacinho todo mês.
Falando de um fundo tijolo, que é um exemplo muito legal que tem na internet, né? Se você, por exemplo, vamos pegar o VISC 11, VISC 11, fundo que cuida de 18 shoppings no Brasil, se eu não me engano, no qual o Prudent Shopping se 15? Encontra lá. Eu acho que é 15, né? É 15. É 15. Entre 13 e 15. É verdade. E aí significa o quê? Que hoje ele caiu bastante, R$101. Com R$101 você compra uma cota dele. Você compra um tijolo lá do Prudent Shopping. É como se você chegasse lá, olhasse para um azulejo, para um interruptor e falasse, esse aqui é meu. É brincadeira, tosca, claro, né? Mas assim, você é um dos donos daquilo. Entre você e mais milhares. Então, por ser dono daquilo, você vai receber o aluguel que foi pago pelos lojistas, pelos quiosques, até o estacionamento, tudo que o McDonald's paga para estar lá dentro. Não, e é legal. Você vai receber proporcional. E é legal que assim, o fundo de shopping, além do aluguel que ele paga uma porcentagem das vendas. Então, sim. Então, por exemplo, que nem você vai falar assim, uma loja âncora, tem um índice o nome dessa porcentagem. Tem um índice. Então, tipo assim, por exemplo, uma loja âncora, ela não vai pagar muito aluguel, ela vai pagar até que bem pouco ou é zerado. Porque a porcentagem de vendas que ela vai pagar já cobre o aluguel e mais outros custos, então, enfim. Quanto maior a sua loja, menor o seu aluguel, mas também assim, como é maior a sua loja, você vai pagar uma porcentagem um pouco maior sobre as vendas. Então, você está ganhando bastante com o shopping. Shopping ainda é uma coisa muito... que vai existir por muito tempo, para falar a verdade. E uma coisa legal, a gente comentando disso do imposto, eu lembrei de Game of Thrones, né? Tipo, The Winter Has Come, chegou o dia, assim. Mais ou menos isso. Mas é legal dessa parte que a gente tá falando de você ser dono de uma parte do shopping. E aí a gente entra numa das vantagens do fundo imobiliário, que é o fácil acesso, né? Exato. Porque, por exemplo, vamos supor que seu sonho de criança era ser dono de um shopping. Meu amigo, você vai ter que acumular alguns milhões aí para isso, né? De um shopping, sim. Agora, dentro do mercado financeiro, pelos fundos imobiliários, que nem o Murilo comentou, você consegue ser dono de uma partezinha por R$100, por R$10. Então, é muito legal esse fácil acesso que hoje tanto os grandes investidores quanto os pequenos têm. Claro, você tem shopping, por exemplo, o Higienópolis, que a cota custa R$2.000. Mas você tem, por exemplo, o VISC 11, que você vai ser dono do Prudent Shopping, dentre outros diversos shoppings Brasil afora, que custa R$100. Então, e shopping é um dos... milhares. 9, 11, depende de alguns segmentos, você pode concentrar eles num segmento só. Mas entre os diversos segmentos que existem dentro de fundos de tijolo, que são locais físicos, né? Um galpão, um hospital, uma faculdade, um condomínio, uma laje comercial. E os de papel, que a gente vai falar daqui a pouco. Que na verdade a gente vai falar agora. Então, assim, é agora? É agora. Porque então vamos falar agora. A gente já matou. Quer comentar um pouquinho de quais são os tipos de fundo, assim? Vamos falar primeiro os nomes, assim, dos fundos, os tipos, a gente já comenta. E o que cada um faz. Apesar que é bem intuitivo, né? É bem intuitivo, mas assim... É bom a pessoa ter uma noção de, nossa, sério? É sério que dá pra, investir nisso, entendeu? O que você pode se tornar dono através dos fundos. Então você tem os fundos de papéis, o de tijolo, desenvolvimento e incorporação. Esse aqui é bem bacana, que vai desenvolver e incorporar assim, condomínios ou grandes prédios, edifícios corporativos. O fundo híbrido, os FOFs, que são os fundos... O híbrido é uma mistura de vários segmentos. E o FOFs, gororoba lá. E o FOFs, que são fundos de investimento imobiliário que investem em fundos de investimento imobiliário. O primeiro deles é um dos melhores, que a gente tem mais famoso no Brasil, que é hoje em dia, o fundo de papel, né, que ele vai investir em ativos de renda fixa, que a gente já falou. Recebíveis. Exatamente. Então, a gente tem aqueles ativos, os CRIs, os CRAs, assim, na verdade, CRA não, porque é agronegócio. A gente tem fundo de agronegócio também, que é o Risa Terraz, que é um fundo que investe em... E o Quasaragro. Esse eu não sabia, não. Então, assim, ele vai investir em CRIs, LCIs, CCIs, que são cédulas de crédito, que são ativos de dívidas, né, no mercado imobiliário, que eles vão comprar essas dívidas e vão receber os aluguéis, enfim. A gente já explicou mais ou menos como que seria lá no episódio 5. Então é bem bacana porque, geralmente, esses fundos, os contratos de CRIs deles, são atualizados pelo IGPM. Que é um índice que está valorizando muito. Está valorizando muito porque o aumento do dólar, como também tem uma parte imobiliária no índice, né? Então, se o mercado imobiliário deu uma bombada, o índice também já dá uma bombada. Isso significa que eles recebem mais e distribuem mais aos cotistas em comparação com outros segmentos. Exatamente. O MXRF que a gente falou é um fundo de recebíveis. Então, ele investe, na verdade, ele não investe diretamente no imóvel.
Ele investe diretamente numa dívida, num título de renda fixa que é gerado através de uma dívida, que a gente já explicou no episódio 5. Ele vai receber esses proventos, né, esses dinheirinhos, esses jurinhos que vai caindo todo mês na conta, ele vai distribuindo pra gente. Sim, e em prática, porque a gente acompanha, pelo menos eu acompanho alguns deles de perto, o MXRF hoje está custando em torno de uns R$10,15. 10,50, eu acho. Vamos 10,50? Mas acho que ele caiu, né? Ah, não lembro, mas tava vamos pôr de 10 a 11 reais, baseando na volatilidade que ele vai ter, na oscilação de preço. Entre 10 e 11 reais ele custa e ele paga entre 7 e 8 centavos por cota. Nossa, que mixaria, eu vou ganhar menos que um chiclete. Tá, mas você vai gastar 10 reais e vai receber isso todo mês. Agora pega a sua calculadora e faz a conta aí, multiplicando quanto você pode investir e quanto você vai recebendo. Não precisa nem ser HP, pode ser a calculadora normal. Ou pega um papel e um lápis aí, vamos botar a cabeça para esquentar um pouco. Ou Excel, dependendo do seu nível. Pode ser também. Ou um ábaco. Pode ser o que for. Pode ser o BI também, ou um Python, se quiser, fica à vontade. Não tem problema não. Se quiser fazer no Google também, coloca aí, Fórmula HP. Faz para você. E também tem o de tijolo, que alguém quer falar o tijolo, Murilo? Pode ser, então. É dentro do fundo de tijolo, então. Que são os físicos de fato. São aqueles físicos, né? Que existe um imóvel de verdade, que você pode ir lá visitar. Passar na frente e falar, olha só, filhão, eu sou dono de uma parte disso. Um pedacinho seu é meu. E dentro dos fundos de tijolo, a gente tem vários tipos ali, né? Então, são tipos de imóvel que você pode se tornar dono. Exato. A gente comentou agora há pouco dos shoppings. Então, são fundos que adquirem shoppings, você recebe uma parte de aluguel. A gente tem também as lajes corporativas, que ficaram... Os fundos de lajes corporativas cresceram muito, principalmente ano passado. Porque o que são fundos de lajes corporativas? Você já deve ter ficado impressionado, talvez, com a velocidade da entrega de um Magazine Luiza, de um Mercado Livre. E esses fundos de lajes corporativas, essas grandes empresas, elas vão... alugar eles, né, para fazerem suas instalações ali para facilitar justamente a entrega de produtos. Isso é galpões logísticos. Puta, confundi. Eu tava olhando. Nossa, isso é galpão logístico. Isso não impede que uma Magazine Luiza e uma Amazon tenham uma laje corporativa. Exato. Laje para escritório, verdade. Isso. Então, a laje corporativa, por exemplo, com R$100, você tem... Vamos colocar os mais famosos. XPLG11. Não, aí não é corporativa. Não, mas tô falando de logística. Ah, tá. Logística, XPLG11 e o HGLG11, que são fundos que investem em galpões logísticos, então ele tem grande parte do galpão logístico. Ele vai alugar para uma Magazine Luiza, para uma Casas Bahia, para uma Amazon, para uma Tokstok, para um Ponto Frio da vida. Então, assim, essas empresas, ao invés de terem um próprio galpão logístico, ela aluga, que é muito mais barato para a empresa, entendeu? E ela vai assim, o galpão logístico aumentou muito de uns tempos para cá. Assim, essa laje logístico bugou minha cabeça aqui na hora de falar. Não tem problema. Relaxa. Mas é exatamente isso, né? Tem os fundos, os galpões logísticos, que as empresas, elas adquirem ali para conseguir ter velocidade nas suas operações. Inclusive silos na nossa área aqui agro muito forte. Esses silos aí para estocar sementes e grãos também entram nessa não serve categoria. só para entrega, mas serve também para você estocar as coisas. Então, a parte do agronegócio. Logística de forma geral. No geral. E aí a gente tem as lajes corporativas, que são os fundos que grandes empresas adquirem também para fazer escritórios, para o pessoal ir trabalhar, né? Exato. Além disso também tem os fundos de hospitais, que o Murilo comentou, que você ali adquire parte do hospital. E é legal os fundos de hospitais é que eles têm contratos muito grandes, né? Isso é uma das principais vantagens, assim, essa você não vai sofrer com vacância. Não, Exato. Aqui em Prudente eu acho que não tem nenhum hospital que tem um contrato assim. Mas assim, São Paulo, a maioria dos hospitais tem esses contratos. E tem também o de faculdades. Então, faculdades é a mesma coisa. Então, o fundo compra uma parte bem grande da faculdade e coloca para alugar. Então, são vários tipos de imóveis que você pode ter acesso comprando uma cota por R$100, por R$50. É muito legal esse fácil acesso. Outro fundo interessante de tijolos são os de agências bancárias. Sim. Né? As agências do Banco do Brasil são todas geridas por um fundo chamado BBPO11. Então, existe um fundo que está ali alugando o espaço físico para que o banco possa se instalar e ter o seu trabalho presencial. Tem gente que vai falar assim, eu sou uma dessas pessoas. O cara fala assim, a agência vai acabar. Claro, a agência assim, não que vai acabar, porque ainda precisa ter. Enquanto tiver idosos, as agências não vão acabar. O Banco do Brasil tem em todos os municípios do país. Não é nem com relação a ter idoso, assim, tem gente, mesmo na nossa idade, que prefere ir na agência, entendeu?
casos raros, mas preferem, entendeu? E tem coisa que, assim, você precisa fazer na agência. Então, você precisa fazer um depósito com moeda. É que a nossa realidade é diferente também, né? Querendo ou não, a gente mora nos estados mais ricos do Brasil, assim. A gente tem muito acesso à tecnologia. Não, e nem isso. Tem serviço que você precisa ir lá no banco. Pô, você vai fazer um depósito, entendeu? Então, tem moeda. É difícil. Vai ter que ir lá no caixa, vai ter que pegar na fila. Empréstimo, financiamento. Você pode fazer pelo celular, mas também você vai ter que ir lá negociar com o gerente. Falar assim, baixa essa porra aí. Desculpa o palavrão. Põe um blip, Var. Obrigado. O que mais de fundos? Bom, a gente tem o tipos fundo de imóveis. Tem o desenvolvimento em corporação, então são aqueles fundos que eles vão construir um condomínio ou um grande edifício corporativo. Geralmente esses fundos, eles têm um prazo de duração determinado, então assim, fica 10, 5 anos construindo. Depois desse tempo vai ser liquidado, quando a gente fala liquidado vai acabar o fundo, vai deixar de existir. E depois vai pagar o que deve para os cotistas e é isso, mas assim, tem esses fundos assim, não é tão comum hoje em dia, tá? Não é tão comum, mas já existiu bastante. A gente tem também os fundos híbridos, que são os fundos que não têm uma particularidade, então eles investem um pouco em recebíveis, investem um pouco em galpões logísticos ou shoppings, ou também tem fundo híbrido que investe também um pouco nessa parte de desenvolvimento, incorporação. Não tem uma estratégia bem clara a ser seguida. Ele pega um hotelaria. Hotelaria, então pega um conglomerado de tudo e investe. E tem também o último, que é o FOF, que é o fundo de fundo. Então, Funds of Funds. Funds of Funds, para quem quiser o inglês. Tem também, né? Aí o que acontece? Esse tipo de fundo é um fundo que ele investe em outros fundos. Basicamente é isso. O que ele ganha, ele também distribui. Ele que ganha, ele também é obrigado a distribuir. Então, assim, é basicamente isso. Geralmente, esses Funds of Funds, os fundos de fundo, se você tem, por exemplo, um fundo que custa uma cota muito cara, ele consegue investir nesse fundo para você, ele cobra para você uma cota mais barata. E aí você pega uma fração daquela cota. Uma fração. Como a gente não consegue comprar meia cota, tem que comprar fazendo uma cota um inteira. fundo de fundo, você consegue se expor àquele fundo que é caro, comprando um pedacinho dele, menor que uma cota. Às vezes a taxa de administração é um pouquinho mais cara, mas também assim... E às vezes o fundo de fundo também você expõe de forma diversificada em vários segmentos. Exato, né? É bem bacana. Aí assim, uma pergunta que talvez a galera pode surgir assim, ouvindo a gente, quero até abrir para vocês, é o seguinte, gostei dos tipos de fundos, quero investir em alguns tipos aí, mas acho que agora no momento eu quero investir só um. Eu tenho que ficar só com um, eu tenho que escolher só um, ou posso escolher vários? Como que eu posso fazer? Assim, eu que sou um iniciante, tenho uma carteira de investimento, o que eu posso fazer? Davi? Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimentos, tá? Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso antes de começar o podcast, né? Mas o ideal mesmo, assim, é você montar uma carteirinha, ter vários fundos para você não sentir muita oscilação do mercado, né? Então, se você bota todo o seu dinheiro em um fundo, você pode achar o fundo sensacional. Esse fundo aqui, ele compra shopping, vários shoppings, mas, querendo ou não, por um período curto de tempo, assim, as coisas podem não dar muito certo nesse fundo. É interessante você ter outros também, para um compensar o outro ao longo do tempo ali, e você vai conseguir dormir à noite, né? Então, acho que o ideal, o Murilo pode me complementar, mas seria realmente você montar essa carteira com vários fundos para você não se sentir pressionado com esse vai e vem do mercado. Eu acho que não é problema nenhum a gente sugerir sem falar, né, compre esse, compre aquele, porque a gente não tem, a gente não tem formação para isso. E aí vai também do seu senso crítico e do seu senso de julgamento escolher, né, o que te agrada. Mas talvez uma sugestão de quem já investe já no... é diversificar os segmentos, né? Talvez existem ferramentas, a Estados Invest, Funds Explorer, o próprio Clube FI, que começou, ele consiste muito mais em um fórum com vários cotistas já experientes, um fórum muito polido, né, na discussão, sem criancice, sem baboseira, com pessoas... Espera que tá passando um caminhão aqui, sei lá o que é isso. É um caminhão. E aí você vai ver a discussão dentro de cada fundo sobre o que está acontecendo na gestão daquele fundo, porque existem pessoas que acompanham de perto os gestores, as administradoras, e aí é interessante você acompanhar. E usando essas ferramentas na internet que estão à sua disposição gratuitamente, você consegue olhar para alguns parâmetros e mesmo sem entendê-los, você consegue filtrar e elencar quais as melhores opções dentro de cada segmento. Então eu vou dar uma dica. Por exemplo, na Estados Invest, você entra lá em busca avançada de FIIs, de fundos imobiliários,
E você pode colocar lá parâmetros, né? Por exemplo, eu quero um fundo que pague com DY, que a gente vai falar mais para frente, no mínimo de 4% ao ano, né? Para não pegar coisa que também está pagando muito mal, e com uma liquidez mínima de 1 milhão, que significa o quê? Liquidez não, liquidez de 1 milhão, significa que pelo menos no dia, liquidez média diária, 1 milhão é negociado. Então, se um dia eu precisar abrir mão dele, eu não vou sofrer porque está faltando gente querendo comprar. Exato. Então você faz alguns filtros ali e coloca um segmento. Eu quero ver só os de shopping. Porque comparar fundos de segmento diferente... Também não dá. Sem sentido. Não Comparar, faz sentido. tipo assim, maçã e banana. Entendeu? Não tem como. Aquela nossa palestra lá o que é melhor, ação ou criptomoeda? Tipo, não, melhor não tem- comer carne ou beterraba? Não tem como. Não tem como, entendeu? Então, até uma coisa assim, qual que é o melhor desses tipos? Cara, não tem um melhor, tem um que você mais se identifica. Tem gente que vai gostar mais do fundo de tijolo, porque assim, já conhece um pouco mais de parte de laje corporativa, de shopping, fala, não, tem um pouco mais de expertise. Eu vou pôr um exemplo Pode colocar. real, né? Vou falar de uma experiência vivida. Um dos primeiros fundos que eu comprei, né, pouquíssimas cotas em 2017, foi um fundo de shopping. Foi aquele que você se ferrou? Não, falar me ferrei vai assustar a galera, né? Não, ele aprendeu. Na verdade não. Na verdade, eu saí com prejuízo dele, mas baseado no tempo que eu passei com ele e o que eu recebi de proventos, Foi legal. entendeu? E então, eu assim, falo se ferrou porque você saiu com um prejuízo, no caso. Né? saí com prejuízo. Não que isso mas seja ruim. O prejuízo Na foi venda, percentualmente né? muito baixo na venda, mas isso me isentou de pagar imposto. Tá ótimo. E na verdade, se for pensar, se você tivesse segurado, do tempo que ele continuou caindo depois disso, Foi pior, eu me ainda. livrei de um prejuízo maior. Então você tem que começar a pensar que às vezes prejuízos são bem-vindos, né? Sair no vermelho. Você vendeu mais barato que você comprou? Sim, mas tem diversos fatores aí intrínsecos. E quais foram os problemas? Ele era um fundo de shopping, ele é monoativo. O que significa isso? Só tem um shopping. Ele é dono de um único shopping. O shopping é muito bom. Então existem parâmetros também que você pode querer pesquisar mais a fundo da questão geográfica, em que local que esse fundo se encontra, se vai ter algum Vacância. concorrente que vai construir algo do lado e vai competir, se os contratos dentro daquele fundo estão perto de vencer, se tem uma chance do cliente lá, do inquilino sair muito rápido, que é um outro problema que eu já passei também. Esses contratos são atualizados por qual índice? Então, Qual índice? É pelo CDI, que a gente já falou, que é, vamos dizer, a taxa Selic do mercado bancário, ou pela inflação, ou pelo IGPM. E aí o que aconteceu? O fundo, é verdade nua e crua, isso não é para assustar ninguém, e sim para atraí-los, mas de forma responsável. O fundo passou por um problema com a receita, a gestão do fundo, porque a construtora era o cotista majoritário, e isso não pode. Entendi. E aí isso foi descoberto depois de anos, e aí está tendo um problema judiciário, e aí uma briga meio tensa. Além de ser um shopping que está pagando pouco hoje, porque a pandemia deu uma diminuída no movimento dos shoppings, Normal. ele teve uma valorização que está caindo com o risco do negócio piorar e desfavorecer os cotistas minoritários. Quem que são os cotistas minoritários? É essa sardinhada, é a gente que tem pouco dinheiro e que compra pouquinho, né? Assim, com 100, 200, 500, R$1.000, sei lá. E aí, prevendo que a situação ela não tinha uma perspectiva de melhora, porque eu fui acompanhando o que estava acontecendo, o fundo se comunicava, a administradora estava até bem transparente. Ela tava bem. Tá. Ela estava comunicando. Tava fazendo o trabalho dela. Você, sendo cotista, você tem direito de voto nas assembleias, né? Se você quiser. A única coisa ruim é que a Assembleia mais geralmente é em São atuante. Paulo. Então... Mas hoje está tudo sendo resolvido online, né? Então tá fácil. tem isso também agora. E aí eu falei, não, eu vou pular desse barco antes que ele afunde de fato. Pior. E até onde eu tô vendo, parece que ele continua afundando. E essa é a Mas- importância de ter mais de um fundo na carteira, Sim, né? essa que é a sacada, porque ele não é o caldo grosso da coisa. Apesar de pouco, né, em questão de valores absolutos em reais, são pequenos valores. Não, mas às vezes você tem a possibilidade de perder 1.000 conto, cara. Pô, 1.000 conto às vezes é 3 meses que você junta pra investir. Pois é. Dependendo da realidade da pessoa. Tem Sim, gente que ou junta. mais. Tem gente que junta isso um mês, mas tem Entendeu? gente que demora. E baseado no que 6 ele meses. pagou nas épocas douradas dele, que ele pagava relativamente dentro de uma média, gestão ativa, porque o shopping é muito bom, né?
aí compensou sair com dignidade e com o coração tranquilo. E uma coisa que até foi interessante que o pessoal deve estar se perguntando, pô, mas você não pagou imposto? Como assim? Até uma pergunta pode surgir, tem imposto em fundo imobiliário? Sempre. Todo lugar tem imposto. Se você entender isso, sua vida vai ficar mais triste. Mas é verdade. Todo lugar tem imposto, assim, a gente vai falar a alíquota atual, tá? Porque a gente está passando por uma reforma tributária, um projeto de reforma tributária que vai mudar não só os fundos imobiliários, mas os ativos de renda fixa, a tabela de imposto de renda para pessoa física também. Então, a gente vai falar a tributação atual, tá? Com pessoa jurídica e pessoa física. A pessoa física, quando ela recebe os proventos, que vamos chamar assim, os dividendos todos os meses, ela é isenta, tá? A pessoa jurídica, 20%. E o ganho de capital, então assim, comprei a 100, vendi a 150, vai ser tributado esses R$50 que você ganhou, 20%, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica também. Você paga 20% do lucro que você realizou Exato. na venda do fundo. Atualmente, você tem que pagar isso no mês subsequente da sua operação. Então, exemplo, vendi no mês de abril, eu tenho que pagar até o último dia útil do mês de maio. Comprei uma cota do VISC 11 lá do shopping que o Davi falou daqui de Presidente Prudente. Achei legal, analisei. R$100. Achei legal, analisei, R$100. Aí ele subiu para 120, eu não me aguentei porque eu queria pegar esse lucro para mim e vendi feliz da vida, né? Não é uma recomendação fazer isso, mas cada um com as suas vontades. R$20 que você lucrou, você tem que pagar 20% disso. Então você tem que pagar R$4. 4 contos. Imposto de renda. Na verdade, acaba não pagando porque DARF menos que 10. DARF menos que 10 perdoada. acumula. Mas essa é outra história. Mas a gente, proporcionalmente, então, você tem que pagar no mês seguinte. Exatamente. Então, só que os dividendos que ele paga ainda... Tem uma regra que, assim, para quem estuda para certificação, o Davi vai lembrar disso aqui. O fundo imobiliário, ele é isento desde que você, como cotista, tenha menos que 10% das cotas e o fundo tenha mais de 50 cotistas. Mas, assim, vida real... Teoria, isso é teoria. Você ter 50% das cotas, meu filho? Não, é 10% das cotas. 10%. 10% das cotas. Coisa pra caramba. Não, é muita coisa. Tem Vamos falar assim, ó. aí com custódia de... Vários milhões. Vamos falar. Bi não, né? Tem? Bi. Tem Bi? Acho que acho que um fundo em específico não, mas uma gestora que cuida de vários fundos, entendeu? Então, assim, vida real... Mas, assim, 700 milhões, 800 milhões é muito comum, assim. Tranquilo. Então, assim, vida real, você é isento, tá? Pessoa jurídica, 20%. Não tem muito choro, assim, não. E agora a gente está com um projeto de lei, né, que pretende mudar toda a tributação de fundo imobiliário, de ativo de renda fixa. Renda variável, acho que vai continuar a mesma coisa, mas já era uma coisa que estava sendo... os dividendos, no caso, vão ser tributados também. Era uma coisa que já estava sendo há muito tempo discutida, né? Assim, até uma pergunta que o pessoal colocou no grupo que a gente tem aqui no WhatsApp, falou assim, mas vai ficar menos atrativo investir em fundo imobiliário? Cara, não. O jogo segue, né? O jogo segue. A longo prazo, não. A longo prazo, não. Agora, se você querer ficar comprando fundo, porque daí ele valoriza, você realiza lucro e vende no mês seguinte, primeiro que pro fundo não faz sentido muito você realizar, porque eles flutuam menos em relação às ações. Então, dentro das rendas variáveis, porque a gente está começando agora uma guinada no podcast para falar de renda variável, né? Haja vista que nós falamos de renda fixa já no detalhe no último episódio. A gente ia falar de ações, na verdade, só que o que aconteceu? A gente está tentando fazer uma escadinha para você, investidor, ou futuro investidor que está começando a investir, para você pegar, tipo assim, o fundo ele é um ativo de renda variável, sim, só que ele, assim, ele é bem menos volátil. Então, assim, você não vai ver uma coisa que estava custando R$15 subir tanto. Ou diminuir tanto também. Porque tem essa renda variável, igual eu falo, varia para cima e para baixo, entendeu? Sim, lembrando que a gente fala varia de propósito, tá, pessoal? A gente sabe conjugar o verbo variar. Tá, só para avisar. Porque hoje em dia a geração tá meio cringe, aí tem muito professor de português na geração, então nada contra. O que você está procurando aí no Status Invest? Era 1 bilhão? Eu tô tentando pegar o maior patrimônio, já tô quase chegando lá. Eu sei que alguns fundos ali, acho que o CVBI, HGLG, tem uns 800 milhões. 4,9 bi. Qual que é? Pertence ao Canip, Kinea. O Kinea? Eu acho que é o maior fundo do Brasil, se eu não me engano. 4,9 bi. É o maior fundo. Ele custa R$105. É fundo de tijolo? Kinea, eu não lembro. Deixa eu dar uma consultada. Pra vocês terem uma noção. Ele é do Itaú, né? O Kinea do Itaú, Ele está custando hoje R$106,63.
Tá? A volatilidade dele é bem baixa, não, é até bem alta, falei errado, comparado com o IFIX. E ele paga, a cada R$106 que você compra, ele está pagando cerca de R$1,13. Isso representa 1,03%. Lembrando que assim, bom. esse valor de 1,13 não é fixo por mês, ele pode variar. Varia. Mas vamos imaginar assim num cenário que ele vai te pagar R$1 por mês assim fixo. Cara, são R$12 por ano, velho. Faz a conta aí. Se você colocar mais cota, daqui a pouco, assim, por mês você vai estar ganhando quase o valor da cota. Pois é. Quase o valor da cota. Ele não é tijolo, não. Não? Fundo de fundo? Eu sei. Não, é sim. Varejo. Varejo? Não, é papel. Papel? O que nem é um dos maiores. Ele é um fundo de CRI. É. É que o segmento dele é dentro do varejo. Entendi. Interessante. Então, gente, o conteúdo foi bem mais light hoje, pra falar a verdade. Foi bem mais curto. É intencional. Tá? Teve uma galera, assim, que tava falando assim, pô, tá muito grande. Tem galera que gosta que é grande, tem galera que prefere curto, assim. A gente pede pra vocês, no caso, a nossa pesquisa. Se vocês puderem responder, a gente agradece muito. Porque vocês respondendo, a gente vai saber o que a gente pode trazer para vocês, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode tirar. Então, assim, crítica. E manda no nosso Instagram um direct isso. falando o que você quer ouvir, o que você não gostou, o que você gostou, o que você já ouviu. O que pode melhorar, enfim. A gente precisa muito desse feedback, pessoal. Porque senão a gente vai pensar que tá bom, entendeu? E às vezes não tá bom pra galera. Então a gente precisa saber o que tá bom, o que tá ruim. Tá? A gente vai ter a parte 2, a gente vai gravar na semana que vem também, a parte 2, e a gente vai soltar para vocês. Por enquanto, a gente tem os nossos episódios, a gente está nas plataformas no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Apple Podcasts e no Anchor, e também tem no YouTube também, para quem quiser uma experiência em vídeo, fica à vontade, tá? Então, assim, se você falar para mim assim, Bruno, mas não tem na plataforma que eu tenho. Não, a gente tem basicamente nas principais no mercado. As mais democráticas e gratuitas. Mais democráticas e gratuitas. Agora, não tem desculpa para você não ouvir. Você não ouve porque você não quer, tá? Se você às vezes quer ouvir mais rápido, põe na velocidade 2 também, não tem problema nenhum. Fone de ouvido enquanto está na academia, enquanto está viajando, coloca no carro, que é bem gostoso de ouvir podcast. Enquanto viagem fica muito mais curta. Exato. Ou tá lavando a louça, põe também. Sim, e se tiver algum ponto, algum tópico ali, compartilha comigo a partir daquele momento. Fala, escuta no áudio tal lá que vai estar falando uma coisa que você comentou comigo. Exato. Mas divulgue para os amigos, comenta. Salva o link no favorito, seja o que for, acesse o nosso Instagram, que além disso tem a assinatura da carta semanal, textos descontraídos sobre finanças e economia. Exato. Tem as nossas postagens também no próprio Instagram, que são as postagens... A gente tenta colocar um pouco de humor em tudo, né, para ser mais engraçado, para tirar aquele economês clássico, que é uma coisa bem rígida, uma bem formal. No diálogo. Exatamente. Aqui a gente tenta fazer isso, claro, a gente tem que passar, querendo ou não, um conteúdo um pouco técnico, mas a gente tenta fazer de uma forma um pouco mais divertida, um pouco mais descontraída. E por hoje vai ser só isso, tá? A gente vai ter o próximo episódio que a gente vai ter alguns convidados aqui com a gente, um especialista em fundos imobiliários. Talvez, se tudo der certo. Se tudo der certo, talvez outra pessoa, se tudo der certo. Tá? Pra gente comentar um pouco sobre os outros fundos de investimento e também comentar mais algumas coisas sobre fundos imobiliários. Então é isso, manda seu comentário, salva, compartilha, que isso vai ser muito importante pra gente. Valeu, Agradecemos galera. pela preferência. Valeu. Valeu, galera.